Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Você que estava ouvindo as mensagens diárias, as boas novas, né? Porque eu trouxe essa semana de boas novas para você. Não que os outros dias eu não traga boas novas, mas nos outros dias eu sempre trago uma doutrina, um aconselhamento, uma mensagem mais forte. Mas eu sei que muitas vezes tudo que você precisa é uma mensagem de calma. Tudo que você precisa é uma mensagem de conforto e alento. Então essa semana foi semana de orações. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Você pode fazer de novo essas orações. Foram semanas que eu trouxe para você boas notícias, boas novas de que Deus está interessado no seu melhor, que Deus está interessado em ver a sua felicidade. Mas por que eu não trago todo dia somente uma boa nova e trago a boa nova com orientação, como eu estou fazendo agora, você me vendo através desse vídeo? Porque a boa notícia, a boa nova, ela vem com a responsabilidade, sabe? Para você ser abençoado por Deus, Deus quer algo em troca. Deus quer a sua atenção, Deus quer a sua obediência. Você pode ser casado com a melhor mulher do mundo. Essa mulher que você casou com ela, esse marido que você casou com ela, pode ser a pessoa que você pediu a Deus. Não cobra nada de você, não pede nada de você e pede. Por quê? Porque se você não der atenção, se você não der manutenção a essa relação, por melhor que seja essa pessoa que está com você, ela vai cansar. Essa relação vai deixar de ser uma coisa boa para os dois, vai ser uma coisa somente boa para você, e para outra pessoa vai ser uma carga muito pesada, muito penosa de carregar. Então, tudo que Deus quer de você é obediência. Deus está à sua disposição para te abençoar, para te fazer feliz, para realizar o seu sonho, mas Deus quer que você seja uma pessoa obediente. E olha, obediente por convicção. Pega a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4 em diante, diz assim: Ó povo de Deus, ouve o Senhor, nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Isso se você crê que o Senhor é teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Então, a sua obediência para com Deus requer esforço e dedicação. Você se esforça para fazer a vontade de Deus, se afastar do pecado, participar de orações, participar da leitura da Escritura Sagrada, conhecer mais a Deus, sabe? Aquele trabalho do homem namorado, aquele trabalho da mulher namorada que quer conhecer mais sobre aquela pessoa, aquele trabalho do filho que quer fazer o melhor para agradar o seu pai, a filha que quer fazer o melhor para agradar o seu pai. Então você se esforça por conhecer a Deus. Então tá aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma. Isso com convicção. Essas palavras que hoje te ensino estarão no seu coração. Tem que ser parte de você. Tem que ser o seu perfil, tem que ser a sua identidade. Você não é um cristão, você não é uma pessoa temente a Deus porque você está na igreja. Você é uma pessoa temente a Deus por convicção, porque aquilo que você faz, você sabe que faz para agradar a Deus, sabe? Quando você vê Abraão, Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente abandona tudo, larga tudo e segue
a ordem de Deus. E tem pessoas aí, muitas vezes você não quer abrir mão de uma festa para estar na igreja, não quer abrir mão de minutos do seu sono, abrir mão de minutos com o celular na mão para fazer uma oração, para pedir a Deus misericórdia, para pedir a Deus as bênçãos de Deus para você mesmo e para as pessoas que são importantes. Então, essa sua fé diante de Deus, torno a lembrar você, tem que ser por convicção, tem que ser parte de você. Você tem que estar na igreja, você tem que fazer suas orações, você tem que fazer o seu louvor a Deus, porque você acredita, você crê que Deus na sua vida é real. Por que é que eu todo dia faço a mensagem diária, trago a mensagem diária para você? Porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Porque eu creio que Deus se agrada quando essa mensagem chega até você e te faz bem. Então tá aqui, ó, essas palavras que hoje te ordeno, que estejam ela no teu coração, é parte de você. E o Senhor diz: inculcarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Também você vai escrever as palavras de Deus na tua mão, na tua casa, de modo que as pessoas com os olhos vejam. Pastor, o que é que isso quer dizer? Todo dia eu digo, a pessoa que é temente a Deus, ela tem que ensinar ao filho o caminho do Senhor, né? Você quer ver uma coisa? Vamos falar aqui da Bahia. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, existe uma rivalidade histórica dos torcedores do Bahia e do Vitória. E de repente, não, eu não torço para time algum. Se alguém tá preocupado, eu não torço para time algum, eu não defendo time algum, eu defendo a minha fé em Deus. Não que seja pecado, não é pecado você gostar de um time, é pecado você sofrer por causa desse time. Aí passa a ser idolatria, tá bom? Mas voltando para o assunto, então muitas vezes o homem, ele é torcedor do Bahia e de repente ele tem um filho, então ele compra a camisa do Bahia, ele começa a levar para os jogos do Bahia, né? E de repente o filho começa a ser o torcedor do Bahia por conta do seu pai. Pode acontecer o filho se tornar o torcedor do Vitória por esse ou aquele motivo? Pode, mas o pai vai estar inculcando o filho, olha o termo inculcar, o pai vai estar inculcando o filho a se tornar torcedor do Bahia, né? Hoje todo mundo sabe que o Papai Noel do Natal, ele é uma farsa, né? Ele não existe, mas é uma simbologia real, uma simbologia que brilha, que tem força durante o Natal. Por mais que os adultos sabem que Papai Noel não existe, que Papai Noel não é real, mas os mesmos adultos que sabem que não é real, atribuem respeito, atribui dedicação e doa espaço para o Papai Noel. E o que é que esses adultos fazem com as suas crianças? Inculcam suas crianças a serem zelosas com o Papai Noel. E essas crianças se tornam adultos, essas crianças entendem que Papai Noel é uma simbologia, né? É uma tradição, não é um ser real, mas é muito real para o Natal, é muito forte no Natal, e isso sai passando de pai para filho, né? Eu poderia dar outros exemplos, como a Páscoa, a ideia do ovo de chocolate, a ideia do coelhinho da Páscoa, que de novo é passada de pai para filho. Só que o que é que não está sendo passado de pai para filho? O amor para com Deus. Muitas vezes, olha que as pessoas conseguem inculcar às outras perfeitamente quanto Papai Noel, quanto o ovinho da Páscoa de chocolate, né? Quanto o seu time de futebol. Por mais que essas pessoas não deem ênfase, né,
quando crescem, essas pessoas mudam o rumo de suas vidas, né? Talvez deixa de torcer para o Bahia, torce por Vitória, não leva a sério o ritual do Natal, não liga, né? Não liga também para a questão da Páscoa, para o ovo de chocolate, mas a grande maioria, ela começa a defender essa tradição. É por isso que Deus diz assim: inculca teu filho, sabe? Para de perder tempo inculcando teu filho com questões bobas, como time de futebol, como Páscoa, como Natal, e começa a inculcar teu filho com a necessidade de ser um homem que respeite a sua esposa, de ser um homem que respeite a sua família, de ser um homem temente a Deus. Começa a inculcar teu filho, sabe, com a direção do Senhor. Porque a Bíblia diz que se o pai, se a mãe não ensinar seus filhos, o mundo vai ensinar. Tem casamento que está acabando aí, porque primeiro já começa que o cara entra na vida da mulher e ela já tem filhos de outra relação. Ou ela entra na vida do cidadão, do rapaz, e ele já tem filhos de outra relação. E ele tem aquele jeito próprio dele de criar, ela tem aquele jeito próprio de criar, e essas crianças se tornam homens e entram no mundo do crime, entram no mundo das drogas, e muitas vezes isso se torna um conflito do casal. Porque nem o pai, nem a mãe, ou a pessoa que chegou depois dessa relação, consegue inculcar esse menino, essa menina, verdadeiramente com as palavras de Deus. Então o Senhor disse: você tem filhos? Você quer uma família abençoada? Você tem filhos? Inculca teus filhos no caminho do Senhor. Porque se você não fizer isso, quantas pessoas aqui nesse canal reclamam: pastor, meus filhos são rebeldes, meus filhos são desobedientes, meus filhos não pensam em mim, os meus filhos não ligam para mim. Quantos pais, quantas mães tomaram essa direção de tristeza e de dor porque não ensinaram os seus filhos o caminho de Deus? Você está me acompanhando nesse canal? Você tem filho na idade de aprendizado? Então bota isso aqui na tua cabeça, para a gente encerrar e orar por você. Inculcarás teus filhos e delas falarás. Então você vai falar da palavra de Deus para os seus filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, quando tiver para deitar, para dormir. Também você vai colocar em lugar visível, na porta da casa, onde seus filhos possam ver. Vai ter a mensagem de Deus, vai ter a palavra de Deus, vai ter um versículo da Bíblia, vai ter memória de que você e a sua casa servem ao Senhor. Não é de boca para fora, mas é através de suas ações, através dos seus ensinamentos, através do seu testemunho e daquilo que você propaga da sua fé. Aí eu volto para o exemplo que eu dei para o torcedor do time. O torcedor do time, ele não tem vergonha de botar a camisa do time e sair por aí. Muitas vezes você tem vergonha de botar uma camisa com versículo bíblico. Muitas vezes você tem vergonha de botar na porta de sua casa um versículo bíblico. E a Bíblia diz que durante toda a tua vida, seja lá o que você fizer, você tem que se lembrar de Deus. Em toda a sua vida, faça lá o que você fizer, você vai ter que fazer os seus filhos, aqueles que dependem de você, lembrarem de Deus e da palavra de Deus, porque é assim que você invoca o Senhor com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Você entendeu? Diga graças a Deus. Eu vou orar por você. Fecha seus olhos, pensa somente no Senhor Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Tua palavra ela é justa e verdadeira. O Senhor é santo, digno de todo louvor e de toda adoração. Ó Deus, examina nossas vidas, a vida do Teu povo, e vê que nós buscamos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Vê
que as palavras do Senhor estão gravadas em nosso coração. Vê que a nossa confiança e esperança estão em Deus. Ó Espírito Santo, a ti clamamos nesse momento, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja agora sobre a vida dessa pessoa que ora comigo. Que a mão do Senhor esteja agora sobre este lar, sobre esta família. Que a mão do Senhor esteja agora sobre essas pessoas que têm orado, que têm clamado ao Senhor juntamente comigo. Que todo fracasso, que toda derrota caia por terra. Que todo espírito da doença e da confusão caia por terra. Que todo mal que tem se levantado para destruir esse casamento, para destruir a vida desses filhos, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, Rei da glória, nós nos unimos numa só fé, num só propósito, pedindo a Deus a tua direção para que as nossas vidas, para que as nossas famílias sejam abençoadas. Nós nos reunimos pedindo a Deus a tua direção para que o milagre aconteça agora na vida do doente e seja ele curado, na vida do viciado e seja ele agora liberto, na vida desta família e seja essa família reconstruída, esse casamento salvo, transformado pelo poder da fé, empregado por mim, empregado por essa pessoa que ora comigo neste momento, para o bem, para a misericórdia em favor de cada uma dessas pessoas que tem orado comigo, em favor de cada familiar, de cada ente querido, em nome de Jesus. Meu Deus, que as portas dos empregos se abram, que aconteça a cura e a libertação, que aconteça a bênção que vem de Deus sobre a vida dessa pessoa, sobre essa família, sobre esse casamento, que tudo a partir desse momento agora dê certo para o bem desses que oram comigo. Meu Senhor, lembra desses que têm apresentado a água. No momento que essa água for usada em favor do doente e do enfermo, que haja a cura, que haja a libertação. Lembra daqueles que têm apresentado ajuda em favor desse canal. Repreende o minguador, o cortador, o devorador. Que haja abundância de bens para a glória de Deus. Aquele que crê, diga, assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.